Irmãos, vamos orar uma vez mais? Deus, nós somos gratos a Ti por podermos entoar ao Senhor cânticos de louvor, exaltando e reconhecendo quem Tu és e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de nós. E pedimos esse momento que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que uma vez mais o nosso coração esteja disposto e preparado a ouvir a Tua voz e disposto a aprender dela e colocar em prática em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Todos nós crescemos com heróis diante de nós. Todos nós, quando nós estamos nos desenvolvendo, e claro, quando nós continuamos grandes, isso ainda acontece, numa escala menor, nós sempre temos pessoas ou super-heróis a qual nós gostamos por alguma razão. Se você ver as crianças, não sei qual os super-heróis que eles preferem, mas eu sempre gostei muito do Hulk, pela força dele, por aquilo que ele demonstra, e principalmente os americanos que produzem esses filmes, que produzem histórias em quadrinhos, eles entenderam isso, que as crianças elas se espelham nesses super-heróis, que eles demonstram forças, que eles demonstram uma capacidade que nós não temos, e por isso nós buscamos ser igual a essas pessoas. As crianças se vestem do Homem-Aranha, se vestem do Superman. Elas querem buscar ter alguma coisa próxima que relacione ela com aquele personagem, com aquele super-herói que ela tem. Bom, o fato é que a grande missão desse super-herói sempre é salvar o mundo. Se você assistir os filmes da Marvel, se você ler as histórias em quadrinhos, você vai ver que eles sempre se juntam numa missão para salvar o mundo. Quando algum Ultron ou qualquer outra força maligna está atacando o mundo, esses super-heróis eles aparecem com essa missão de salvar as pessoas, de salvar, de proteger essas pessoas. É interessante porque a Bíblia também fala de um Salvador, também fala de alguém que veio salvar o mundo. E esse alguém foi Jesus Cristo. E da mesma forma como os super-heróis, eles nos ensinam várias lições sobre coragem, sobre ousadia, sobre segurança, sobre assumir responsabilidades. Nós temos diversos personagens nas Escrituras que também nos ensinam sobre isso através de superpoderes que Deus concedeu a eles, como a história de Sansão. Sansão, se nós pudéssemos fazer uma correlação, ele poderia ser o Hulk da Bíblia, pela força que ele tinha. E nessa noite nós, então, entenderemos o que Deus quer nos falar através do início da vida deste homem, por que Deus escolheu este homem, e como a vida desse homem, principalmente neste capítulo 13 de Juízes que nós leremos essa noite, ela nos fala sobre três coisas principais: Deus, família e filhos. Deus, família e filhos. Este é um assunto que, se você assistir os filmes ou ler histórias em quadrinhos, você vai ver que os super-heróis eles sempre vêm proteger o mundo, proteger uma família, proteger os filhos. Mas claro, quem está fazendo isso não é Deus em última instância, aos super-heróis. Mas a Bíblia nos mostra que esses super-heróis eles são movidos por Deus. Então vamos ler a história, o começo da história de Sansão, que se encontra em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13, nos diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porque conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse:
O homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido. Ele disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, permite-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito, em oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-dã, entre Zorá e Astaol. O livro dos Juízes, como nós bem sabemos, ele é um livro composto de histórias num período da qual Israel ele estava distante de Deus, num período da qual Israel não era governado por reis. Portanto, Deus ele levantava esses homens ao longo da história, chamados juízes, da qual Deus comunicava eles, da qual Deus os ajudava a vencer batalhas, a vencer embates que eles tinham com os povos ao redor. É interessante porque o livro de Juízes ele sempre recai na mesma tônica, que é quando o povo ele se distanciava de Deus, quando o povo ele se afastava de Deus, Deus levantava um super-herói. Deus levantava um homem da qual o povo ele era guiado, da qual o povo ele se sentia atraído pelas habilidades que ele tinha, pela liderança que ele tinha, e este homem ele era guiado de volta a Deus. E nós temos diversas histórias de diferentes homens com diferentes habilidades. E nesse momento da história, Deus aqui ele está levantando, depois de 40 anos, quando os filisteus eles estão massacrando Israel, durante 40 anos, Deus ele levanta então Sansão, um homem da qual a característica que Deus concede a ele é uma característica de força. Este homem ele tem uma brutalidade física como nunca vista na história.
mas para que ele desenvolva isso, para que ele desenvolva essas características que Deus está concedendo a ele, Deus faz um voto com a sua família, como nós acabamos de ler aqui. A esposa, é interessante porque a Bíblia ela sempre vai mostrar este princípio de liderança, por isso eu quero falar sobre Deus, família e filhos, porque Deus, na Bíblia sempre vai aparecer esse princípio de liderança que aparece na família. Então, se você ler as genealogias, por exemplo, que tem na Bíblia, sempre vai aparecer o nome do homem e ele era filho de quem? Mesmo que seja a mulher que apareça na história. Então, o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Olha só, com quem o anjo do Senhor ele vai falar? Ele vai falar com a mulher. E nós nem sabemos o nome da mãe de Sansão. Mas essa mulher, ela sabia que ela estava sob a submissão de seu marido. E por isso que quando o anjo fala com ela, a primeira coisa que ela faz é comunicar ao seu esposo. E juntos eles vão tentar buscar uma resposta do que estava acontecendo com eles. Então, esse princípio que é muito claro em todas as Escrituras. Deus chamou o homem para liderar, Deus chamou o homem para assumir responsabilidades, Deus chamou o homem para que ele guie, para que ele seja aquele que assuma responsabilidades, que proteja a sua esposa e proteja a sua família. E assim como Deus chamou a mulher com a missão maravilhosa de gerar vida nela mesma e ser uma auxiliadora do homem na sua missão, como essa mulher está sendo aqui. O anjo do Senhor vai falar com essa mulher, né? E quando ele vai falar com ela, ela prontamente comunica o seu esposo Manoá dessa mensagem que ela havia acabado de receber desse anjo do Senhor. Essa figura que aparece nesse episódio que nós acabamos de ler, além dessa família, Manoá e sua esposa, que era uma mulher estéril, que era uma mulher que não podia ter filhos, e Deus aqui já está realizando um milagre, está concedendo a eles a bênção de eles poderem agora ter um filho. Além desses dois personagens que aparecem aqui, nós temos a figura desse anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é um outro personagem que, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que ele aparece ao longo de todo o Antigo Testamento em episódios onde Deus quer comunicar uma mensagem com o seu povo, com um personagem importante, como com Abraão, como acontece em outros momentos da história. E a maioria dos estudiosos entra no consenso que esse anjo do Senhor ele era uma prefiguração de Cristo, até porque quando ele vai falar aqui quando eles perguntam qual é o teu nome, ele diz, vocês não sabem que eu sou maravilhoso? Qual que é a passagem que nós podemos atrelar quando nós temos uma passagem muito conhecida que a gente costuma citar nos natais, que usa a palavra maravilhoso? Isso, Isaías, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Atribuições que não estão falando de Cristo diretamente, mas estão falando de algum filho do rei, mas que são as mesmas palavras que são usadas no Novo Testamento para se referirem a Cristo. Então, olha só que interessante, a gente está falando aqui numa passagem de 4.000 anos antes de Cristo, e aqui nós já temos uma passagem usando referências a Cristo. Depois nós vemos Isaías, 1000 anos depois, falando sobre esses títulos que Cristo tem. Depois nós temos o Novo Testamento, milhares de anos depois, falando sobre Cristo com as mesmas palavras. Isso nos mostra como Cristo ele está presente em todas as Escrituras. E Cristo ele é a mensagem principal que guiava tanto o povo do Antigo Testamento. Cristo ele era a mensagem que guiava o povo do Antigo Testamento numa esperança redentiva, assim como ele é quem guia nós que estamos vivendo pós-Novo Testamento numa esperança redentiva, olhando para trás. Esse personagem que aparece aqui, o anjo do Senhor, então, a maioria das vezes ele é assim considerado como uma prefiguração de Cristo. Bom, essa família aqui, eles viviam um momento conturbado da história, um momento onde eles estavam sendo aprisionados pelos filisteus. Se nós lermos uma outra história que nós temos no livro de Juízes, a história de Gedeão, nós vemos que esse povo filisteu era um povo que costumava ser bastante carrasco nas
nas suas ações contra o povo de Deus. Eles não tinham absolutamente nenhuma piedade em roubar as mercadorias, em roubar a produção, em roubar aquilo que os israelitas produziam. E é nesse período conturbado que essa família que não pode ter filhos tem essa aparição desse anjo do Senhor. E até aí tudo bem. Nós temos outras aparições desse anjo do Senhor no Antigo Testamento. Nós temos também outros momentos onde mulheres estéreis têm filhos no Antigo Testamento. Qual o outro momento de uma mulher estéril nós temos no Antigo Testamento que ela engravida mesmo sendo estéril? Sara, as esposas dos patriarcas, né? Sara, Rebeca, Raquel, todas elas estéreis, elas têm filhos. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Então, até aí, nada de muito diferente do que Deus já havia feito está acontecendo. Mas a diferença é que para essa mulher, esse anjo do Senhor, ele dá diretrizes muito específicas sobre como esse menino deveria ser criado. Primeiro, já diz para ela, conceberás, no verso 4, diz, agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. O que Deus aqui ele está exigindo dessa mulher é uma espécie, uma purificação, se restringir de coisas boas que o mundo concede, como vinho, como bebida forte, e no caso aqui, comida imunda, que ele diz aqui, nem como as coisa imunda, está se referindo a carne de porco, coisa assim, que é bom, né? Pancetinha bem assada, é bom. Então, coisas que são consideradas, que são coisas boas que Deus concedeu para nós, mas que o que Deus aqui está fazendo com essa família aqui é um teste de fé. É um teste de fé no sentido de que Deus ele está projetando neste menino que estava sendo gerado. Ele está projetando ele ser o novo herói de Israel, ele ser aquele da qual Deus usaria como instrumento para livrar o povo de Israel. E o que significa? Nada que é bom vem fácil. Nada na nossa vida, que as melhores coisas da nossa vida não vêm fáceis. As melhores coisas da nossa vida nunca vêm fáceis. E essa é a lição que Deus está concedendo para essa família aqui. Tem alguma coisa pecaminosa em ela beber bebida forte, vinho, ou não comer algum? Não tem. Mas o que Deus está exigindo dessa família é que ela seja diferente das outras. E que não só ela, mas que esse menino também. Que esse menino, ele não passe a navalha, ou seja, ele nunca corte o cabelo. Que ele seja consagrado desde o ventre da sua mãe. Por quê? Porque ele era um menino, ele era separado para ser um menino diferente. Ele era separado para ser uma pessoa diferente. E essa é uma lição muito importante que nós cristãos devemos levar para todas as áreas da nossa vida. As melhores coisas nunca vêm fáceis, especialmente ser um cristão exemplar, principalmente ser um cristão que se destaca em tudo que nós fizermos. Seja isso nos estudos, seja isso no seu trabalho. Porque as coisas melhores não vêm fáceis, especialmente se você está trabalhando num ambiente onde você é tentado a constantemente agir como os ímpios agem, a fazer coisas sujas como os ímpios fazem. Mas esse é o preço que essa família está pagando para ter um filho diferente. E esse é o preço que eu e você, por vezes, precisamos pagar para honrarmos o Senhor e para alcançarmos as melhores coisas nessa vida. E para desfrutarmos das melhores coisas com o Senhor. Esse era o preço que essa família tinha que pagar. E eles estavam dispostos a isso. Quando essa mulher ela volta e ela fala para o seu marido, diz, olha, um homem de Deus veio a mim, essa aparência era semelhança a um anjo. Ela, na verdade, ela estava surpresa com tudo aquilo, porque ela nunca tinha visto um anjo na vida dela. Então, a aparência parecida com um anjo, tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem seu nome. Manoá disse, e ela comunica para Manoá o que o anjo havia dito. Então Manoá se dirige ao Senhor e diz, Senhor, rogo que apareça novamente, que confirme isso, que isso não seja, que minha mulher não está louca, que não seja uma visão que ela teve, uma coisa da cabeça dela.
eu também quero ter essa confirmação da parte do Senhor. E aí, novamente, Deus atende o pedido de Manoá. E Deus vai à mulher novamente quando ela se achava sentada a um campo. E Manoá não estava com ela. E agora, ela, obedientemente, ela vai procurar Manoá e chegando até ele, mostra o anjo. E aí, então, a partir do verso 11, nós vemos que começa um diálogo entre o anjo do Senhor e Manoá. Nós podemos ver que o anjo do Senhor aqui, ele repete as promessas, no verso 14 especialmente, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenha ordenado guardará. E nesse momento eles entendem, então eles têm uma confirmação de que a mensagem que eles estavam recebendo era uma mensagem de Deus. Então olha só que interessante, as pessoas no Antigo Testamento, elas não tinham as facilidades que nós temos hoje, elas não tinham o acesso livre que eu e você temos à palavra de Deus. Então elas precisavam constantemente que Deus se revelasse de formas extraordinárias, como é o que está acontecendo aqui. Tinha que aparecer um anjo, e tinha que aparecer 2 vezes. Não tinha que aparecer só uma vez, tinha que aparecer 2 vezes. Por quê? Porque eles estavam... Como eles iam saber se era verdade? Eles precisavam de manifestações extraordinárias. Mas eu e você não precisamos mais disso. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus de fácil acesso para todos nós. Você pode abrir a tua Bíblia durante a semana e Deus falar contigo. O que eu espero que todos nós sejamos é que nós não precisemos buscar reivindicadamente, como o Manoá precisou fazer aqui, uma confirmação de Deus, sendo que nós temos isso de fácil acesso nas nossas mãos. Porque Manoá que ele está buscando uma confirmação, porque eles não tinham algo tão claro como nós temos. Mas nós ouvimos dominicalmente a palavra do Senhor. Então, o que nós precisamos fazer é ser bons ouvintes e bons praticantes da palavra do Senhor. Ouvir e colocar em prática. E quando eles entenderam isso, quando eles entenderam que a mensagem vinha do Senhor, eles quiseram retribuir ao anjo. Disseram, no verso 15, permite-nos deter-nos e que te preparemos um cabrito. O anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares holocaustos ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tornou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. E quando a fumaça do holocausto começou a subir, o anjo sumiu junto com essa fumaça. Algumas das coisas eu e você não temos mais permissão para ver, como maravilhas como essa. Certamente seria algo maravilhoso eu e você podermos presenciar algo tão sobrenatural como esse. Receber uma visita de um anjo na nossa casa, que fale diretamente a palavra de Deus, que fale diretamente uma mensagem, né? A Camila aí está grávida, também está com dificuldade. Imagina que essa história tivesse repetida aí, aparecesse um anjo lá, quando o Eduardo está ela vai ficar grávida e tal. E o Eduardo chega em casa, não acredito, você bateu a cabeça quando estava em casa. Não, quero confirmação. Seria maravilhoso se isso acontecesse nos nossos dias, mas isso não acontece porque nós não precisamos mais. Deus opera através de outros meios, de meios ordinários, na quais Ele está manifestando constantemente a sua graça. Nós temos um teste hoje que mostra que uma pessoa está grávida. Não precisa aparecer um anjo e falar que vai ficar grávida. As coisas progrediram, Deus fez o mundo melhorar de tal forma que nos oferece meios ordinários para nós louvarmos a Ele e nos maravilharmos com as coisas que Ele nos deu, nas coisas simples que Ele nos concede, que nos faz ver a sua providência e como Ele tem operado no nosso mundo de hoje. Mas
um princípio que acontece na vida dessa família e que nunca deve faltar nos nossos corações, independente do meio que Deus está operando, se é num meio extraordinário, como Ele está operando aqui no Antigo Testamento, ou se é em meios ordinários, como Deus opera nos dias de hoje. É esse encantamento, essa gratidão, é essa satisfação que essa família, quando ela recebe essa mensagem, quando ela recebe essa confirmação, eles têm. A primeira reação que eles têm quando eles têm uma confirmação da grande obra que Deus estava para realizar na vida deles, a primeira reação deles é de adoração. Eles não, a gente quer fazer então um holocausto aqui, a gente quer fazer um sacrifício, a gente quer adorar, a gente quer agradecer, a gente quer tributar o mínimo de gratidão de volta por essa mensagem maravilhosa que você acaba de comunicar a nós. E é esse tipo de encantamento, de maravilhamento que eu e você nunca podemos perder. Que eu e você semanalmente precisamos relembrar em nossos corações. Porque é fácil nós recebermos as bênçãos e talvez sermos gratos por aquilo naquele momento, mas depois de uma semana, conforme os problemas aparecem, conforme as dificuldades aparecem, é fácil nós perdermos esse senso de encantamento, de maravilhamento, de satisfação, de gratidão pelas coisas boas que Deus nos concede. Né? Toda semana sempre vai ter dias mais bons e dias mais ruins, né? Mas, por exemplo, ontem, quando nós saímos, passamos o dia no shopping lá com os meninos, diante de tantas coisas boas que Deus nos dá, de você poder estar desfrutando da comunhão dos irmãos, de você poder estar comendo comida boa, né? Churrasquinho lá muito bom de girafas, de você poder estar vivenciando momentos. Quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus está muito bom. Tem dias que são dias difíceis, mas tem dias a qual você experimenta coisas ordinárias das maravilhas de Deus. E o que eu e você nunca podemos perder é esse senso de satisfação, de gratidão. Quando Deus ele nos concede essas coisas que para nós pode parecer coisas normais, porque elas estão nos cercando. Mas elas não são dádivas do Senhor. São coisas a quais Deus graciosamente concede a nós. E é esse senso de gratidão, de maravilhamento que essa família está tendo. E a primeira resposta dela é prestar adoração. Quer dizer, nós queremos oferecer um cabrito. Qual é o teu nome para que nós possamos te adorar? E o texto diz que quando o anjo ele some juntamente com a fumaça do holocausto, nunca mais esse anjo apareceu para essa família. A mensagem estava entregue, a missão estava entregue, eles sabiam o que eles precisavam fazer a partir daquele momento. A responsabilidade que eles tinham a partir daquele momento era agora criar um filho no temor do Senhor. Era criar um filho agora sabendo da responsabilidade que ele teria. E essa é uma missão que eu quero relembrar todos os pais nessa noite, que vocês têm. Essa missão de criar um filho que se maravilhe com as coisas do Senhor, que ame o Senhor, que lembre-se das palavras do Senhor, porque essa é a única coisa que vai diferenciar o teu filho de um filho ímpio. Porque duas crianças elas podem ser criadas com as mesmas condições financeiras, frequentar a mesma escola, elas podem desenvolver habilidades muito similares, ir na escolinha de futebol, fazer aula de canto, fazer aula de teatro, aprender algum instrumento. O que vai fazer uma criança temer ao Senhor e uma criança não temer o Senhor vai ser o que ela ouve sobre Deus ao longo da semana, o que ela ouve sobre Deus dominicalmente. E uma criança, ela é um material maleável. Uma criança, ela é um material maleável. Ela vai ser moldada conforme o ambiente que ela cresce. Se ela cresce num ambiente onde ela ouve falar sobre Deus, onde ela escuta as palavras do Senhor, onde ela é lembrada dominicalmente acerca de quem ela é, acerca do que Cristo fez por ela, a tendência é que 90%
de chances dessa criança permanecer e dessa criança amar o Senhor pro resto da vida dela é gigantesca. Mas uma criança que não presencia isso, muito dificilmente ela vai girar 360 graus na vida adulta. Estava assistindo essa semana a entrevista do Scooter Braun, que foi empresário desses grandes artistas que surgiram, né, as grandes estrelas que surgiram na nossa época, né, como Justin Bieber, Ariana Grande, foi empresário da Taylor Swift também. Enfim, ele empresariou boa parte deles. E eu achei muito interessante, ele é um judeu, e claro, ele não cresceu, ele estava contando um pouco sobre a história dele, ele não cresceu num ambiente cristão, no sentido de entender Cristo e de aprender a depender de Cristo. Então, ele estava falando, né, explicando por que ele deixou de empresariar, como ele está vendo a vida de hoje. Ele casou, se divorciou, sentiu bastante isso, tem 3 filhos. E eu achei muito interessante como ele estava falando. É um cara, ele vendeu a empresa dele agora por $1 bilhão, né, é um bilionário. E um cara muito inteligente, que entendeu muitas coisas sobre a vida. Agora, quando ele estava falando, ele estava explicando, diz: você depender de alguém, porque pessoas como ele, que são bilionárias, então, são pessoas que conquistaram muitas coisas pelos seus próprios méritos. E quando ela diz, você entregar tudo a alguém, ele diz, eu acredito que você precisa entregar tudo isso para Deus, mas eu estou trabalhando nisso ainda. Eu não consigo. E eu achei isso interessante porque é um cara que ele entendeu que ele precisa depender, mas ele não consegue. E parte disso, e ele fala isso, porque ele foi criado numa família onde sempre cobrou dele ser o melhor, onde sempre cobrou dele buscar as melhores coisas e conquistar coisas por ele mesmo. Que quando chega no momento de ele depender de outras pessoas, ele não consegue. Então, esse é o impacto de uma família numa criança. Se uma criança ela cresce num ambiente onde ela aprende a depender de Cristo desde pequena, ela pode se tornar a pessoa mais rica, a pessoa mais talentosa, ser um atleta, ser uma pessoa extremamente eficaz no que ela faz no futuro. Se ela aprender a depender de Cristo desde pequena, ser relembrada como a família de Sansão recebeu essa missão e como todos os pais recebem, com certeza no futuro ela vai servir ao Senhor, ela vai glorificar o Senhor. E o que eu achei interessante nessa entrevista, porque o Scooter Braun e o Justin Bieber, por exemplo, eles seguiram caminhos similares durante o crescimento. Mas Justin Bieber, por exemplo, é um cantor que cresceu no ambiente cristão. E depois, quando ele estava lá meio perdido, ele se voltou para Cristo. Se você olhar hoje, ele fala de Cristo, né, posta as coisas sobre isso, ele reconhece que o que salvou ele no meio da carreira dele, ele fala que se ele não tivesse voltado para as raízes dele, para o que ele aprendeu quando ele era pequeno, com certeza ele não estaria vivo hoje. E essa diferença entre ele e Scooter Braun, eles seguiram caminhos muito parecidos, mas por que o Justin Bieber voltou para Cristo no meio da vida dele, onde ele tinha tudo, frequentar fama e todas as outras coisas, Scooter Braun não? Muito disso porque eles tiveram criações diferentes, eles frequentaram ambientes diferentes quando eles eram crianças. Então, que essa mensagem, onde nos mostra o nascimento de Sansão, onde nos mostra o nascimento desse juiz, desse homem que foi criado desde seu ventre com um propósito, com uma missão, seja de tal forma importante para todos nós também, de nós entendermos essa relação que tem entre Deus, entre família, entre filhos. Que essas coisas elas possam estar sempre entrelaçadas na nossa vida. Que nós possamos realmente entender que essas coisas elas precisam caminhar juntas. Que elas precisam caminhar juntas, abraçadas nesse anjo do Senhor que era Cristo. Nesse anjo do Senhor que era maravilhoso, conselheiro, Deus Pai, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, deste Deus forte,
desse Cristo que nos salva, que redime o mundo de forma real, que redime o mundo e que salva o mundo, não de uma forma visivelmente majestosa aos nossos olhos, porque é isso que os heróis da Marvel fazem. Eles salvam o mundo lutando, eles salvam o mundo fazendo coisas grandiosas, mas Cristo, ele salva o mundo de dentro para fora, não de fora para dentro. Ele não mata os inimigos que cuspem na cara dele no momento do juízo. Ele não revida com nenhuma palavra. Ele não desce na cruz. Ele não fala uma palavra quando eles estão crucificando ele. Ele não usa da violência. Ele não usa do poder físico dele para fazer alguma coisa, para acabar com seus inimigos. Não, mas ele usa de palavras. Ele usa de palavras para mudar o interior, de dentro para fora. E é dessa forma com que acontece uma mudança genuína no coração de uma pessoa. E que eu espero que aconteça constantemente no nosso coração e também das nossas crianças. Para que dessa forma Deus seja glorificado através de todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem levantado ao longo da história pessoas que servem a Ti, que amam o Senhor e que buscam glorificar o Senhor, e que buscam se voltar a Ti. E por isso, Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a fazer parte dessa história através da nossa vida pessoal contigo, através das nossas famílias, através da nossa igreja. Que o Senhor nos ajude a glorificar o Senhor no lugar que o Senhor nos colocou, com as pessoas que nos rodeiam, para que essa transformação interna, que muda o mundo, que realmente salva o mundo, que vem através da Tua palavra, que vem através do que o Senhor fez por nós na cruz, ela possa impactar cada vez mais as nossas vidas, possa impactar cada vez mais as pessoas que nos rodeiam, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.